Meu nome é Moisés Magalhães, eu tenho 48 anos, sou empresário da construção civil. Eu nasci num lar protestante e desde criança eu aprendi na escola dominical, os meus pais me levavam, muito amorosos meus pais, me ensinaram o princípio da Bíblia, da fé, mas não era uma fé prática. Eu lembro que meu pai houve um desentendimento com o pastor na igreja que nós pertencíamos quando na infância, e ele parou de ser dizimista. E ele plantava feijão. E eu lembro que os ratos, uma multidão de ratos, destruía os pés de feijão, e veio uma enchente e derrubou toda a nossa casa. E não foi construída ao longo de um tempo. E ela se tornou um ninho de baratas. E eu tinha essa revolta dentro de mim. Como é que meus pais criam em um Deus que não tinha resultado? Criam na Bíblia. Então eu fiquei com raiva de Deus. Eu tinha raiva de Deus. Então quando me falava do nome de Jesus, eu tinha raiva do nome de Jesus. Eu lembro muito bem disso. Não é? E aí eu comecei a procurar outros caminhos. Comecei a me prostituir com 14 anos e me tornou um problema sério aquilo para mim. Porque ali agravou mais ainda a minha condição, porque eu comecei a me viciar com aquilo. Saí da Bahia, era meu sonho sair de lá, saí com 17 anos, fui para Minas, Montes Claros, e cheguei lá, mais problemas ainda, porque fui morar com meus irmãos e as brigas eram constantes, e eu tinha vários desses problemas de revolta, de ódio, mágoa, não sabia como sair, era humilhado pelos meus parentes. Eu cheguei a um ponto de pegar uma arma que o namorado da minha irmã tinha emprestado. Eu lembro até hoje, era um revólver 22, e eu peguei essa arma, coloquei na minha cabeça porque eu queria cometer suicídio, eu tinha 18 anos. E houve uma oportunidade para mim. Eu vi uns jovens que estavam fazendo uma evangelização em uma praça, e eles estavam cantando hinos e assim, e aquilo me tocou, e eu voltei para casa. E eu falei com Deus com toda a minha sinceridade, eu falei com ele, olha, eu falei com Deus assim, olha, eu não te conheço, eu conheço a Bíblia. Se você existe mesmo, se Deus existe, então me toca, porque eu quero ser tocado, eu quero te conhecer. Eu fui orar, eu ajoelhei e fui orar. Eu nem falei a palavra Deus, não cheguei nem ao U da palavra. Eu fui realmente tomado por uma força, por uma alegria tão grande dentro de mim que parecia que borbulhava dentro de mim, uma paz e ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu me arrependi de todas as coisas erradas que eu tinha feito. E eu senti uma alegria, uma vontade de viver, de amar. Eu tive um encontro com Deus ali. Eu tinha 18 anos, foi algo maravilhoso, mudou a minha vida. Antes e depois eu não era a mesma pessoa. Isso tudo eu estava frequentando a igreja presbiteriana. Eu comecei a evangelizar, aí frequentar a igreja presbiteriana, comecei a evangelizar, ajudar outras pessoas. E eu fui até falar com o pastor que eu tinha recebido essa força, né? Comecei a ler a Bíblia, entendia, as letras saltavam para mim, era um entendimento, eu lia a Bíblia todos os dias, larguei tudo que era errado. O pastor falou para mim que aquela emoção que eu tive, que ele colocou como emoção, era um pai de santo também podia ter recebido, né? Ou recebia, era a mesma coisa que ele comparou. E depois eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar, a lutar, mas fui me afastando, fui me esfriando, comecei a me envolver na igreja com tradições e assisti uma fita pornográfica. E eu desde criança tinha sonho de casar com uma japonesa, com uma descendente de japoneses, né? E vi um anúncio no jornal de uma japonesa e me alimentei aquele desejo e fui e me prostituí com essa moça, uma garota de programa. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque quando eu acabei de me prostituir com ela, ela limpou a maquiagem. Ela não era japonesa, coisíssima nenhuma. Era uma moça maquiada. E eu fui enganado. E o pior é que quando eu saí daquele quarto, entrou dentro de mim uma treva tão grande, porque eu lembro que eu entrei no metrô, o metrô estava escuro, e olha que tinha lâmpadas, mas algo tomou meu corpo.
Então, eu pedia perdão a Deus, ia na igreja evangélica, na presbiteriana, pedia perdão e caía de novo. E aí se tornou um círculo vicioso. E dentro daquela loucura toda de ir para a igreja, até querer fazer seminário, e eles me chamaram até para ser pastor. E eu fui para o seminário, fazer seminário. Mas eu caía. Um dia eu perguntei para Deus mesmo, andando na rua, perguntei para ele: onde prega a tua palavra verdadeiramente? Fala comigo, me ajuda, porque eu... E ouvi uma voz, eu me lembro nitidamente, vai na Universal. Uma voz eu ouvi do meu lado direito, no meu ouvido, falou: vai na Universal. E olha que eu não gostava da Universal, odiava, falava mal. E vim na Universal. E eu tinha feito 7 dias de oração e jejum lá na igreja e não aconteceu nada. Eu cheguei na Universal com os problemas financeiros. Eu falei com o pastor fez uma oração, determinou, e os produtos que eu vendi, arrebentou de vender. Aí eu falei: não, é aqui mesmo, porque o meu problema é financeiro. E eu comecei a ver Deus me abençoar, mas eu não tinha dentro de mim ainda me libertado, eu não sabia. Mas eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir e fui, e por essa questão... E como era muito ativo, evangelizava também, saía e comecei a me envolver no grupo de evangelização, fui levantado a colaborador, eu me prostituía, e vim na Universal, eu me prostituí, eu fui expulsar um demônio na Universal. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o espírito jogou minha mão para trás e falou: olha, ele não pode me tirar, ele não pode, e avançou para cima de mim para me pegar. Porque, em outras palavras, ele faz a minha vontade e partiu para cima. E aí o pastor, na hora, falou: não, rapaz, você não tem condições de ser, o que está acontecendo e tal. E eu não falei para ele, mas eu tinha acabado dias antes eu tinha me prostituído. E eu pensei o seguinte: eu tenho que me livrar dessa prostituição, porque isso era um fardo para mim. E eu casei pensando nisso, que se eu casasse, eu ia ter uma esposa única. E eu casei com esse pensamento: se eu casar, eu vou me livrar da prostituição, vou ter uma pessoa. Mas não foi assim. Durante 5 anos eu consegui ser fiel. Vindo na igreja, sendo dizimista, Deus me abençoou, fiz propósito de fé, usei a fé no altar, Deus me abriu portas que eu jamais imaginava, porque eu tinha uma mente de Fusca 66, e Ele me deu uma mente de Ferrari. Quem me deu foi o altar, quem me deu foi Deus, não foi eu não tinha esses pensamentos grandes. Eu comecei a fechar contratos, não era somente milionário, mas bilionário. Eu fechei um contrato e comecei a licenciar artistas de televisão para trabalhar para mim. Então, na época, licenciei a Eliane, que na época trabalhava na Record, o Gugu Liberato, montamos um planejamento, anunciamos no SBT, na Record na época, fechamos um pacote de mídia. O primeiro ano era para faturar 65 milhões de reais. Eu ganhava 25% daquilo. Era 65 milhões no primeiro ano, depois uns 120 milhões, depois 180, 240 e assim por diante. Mas o meu maior sonho que estava dentro de mim era: eu tenho que ganhar dinheiro para ter bastante mulheres. Não era nada de altar, nada, nem família, eu não pensava na minha família. Na época eu já tinha uma esposa e... infelizmente foi isso que eu fiz. Quando o dinheiro entrou, eu queria ter um monte de mulher. Era o sonho. Alguns têm sonho de ter Ferrari, eu tinha o sonho de ter várias mulheres. Quando eu voltava para casa, encarava, porque assim, encarava a minha esposa na época, era a coisa mais terrível que tinha, porque a minha consciência me cobrava. Então era um conflito muito grande. Eu ia para a igreja, eu era dizimista, eu fazia oferta, mas eu não era íntegro. E com tudo isso, veio a falência. Eu comecei a perder as coisas, não fechava mais contrato. O casamento, eu dei as costas. Ela foi viver a vida dela, eu fui viver a minha vida. Houve a separação. Ela saiu de casa, já tinha um filho pequeno. Entrei em depressão, fiquei depressivo, totalmente com a vida destruída, paralisado dentro de casa, cheio de ódio, de vingança, querendo me vingar de tudo e de todos. E indo em psicólogo, indo em psiquiatra, comecei a tomar medicamento controlado. Tinha um irmão que me acompanhava, eu tinha alguns surtos. Não é? A minha irmã, na época, tinha me emprestado dinheiro, todo o dinheiro que ela me emprestou foi para usar em prostituição. Foi uma desgraça. Então,
nessa paranoia toda, eu vim parar no Brás, perto da igreja. Já estava afastado da Universal, vim parar no Brás. E na Celso Garcia, eu ouvi uma voz, aquela mesma voz, falou para mim: cadê os seus amigos? Vai e volta que eu sou contigo. E aí eu voltei. Foi 31 de dezembro de 2007. Eu voltei. Eu me entreguei verdadeiramente ao Senhor Jesus, quebrado, destruído, sem amigos, sem ninguém, sem família, Eu só tinha uma porta aberta, que foi a Igreja Universal. E eu sou grato a Deus de todo o meu coração, porque foi ali na Igreja Universal, no Brás, que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus verdadeiramente, entreguei 100%. Deus não olhou para o meu passado, não olhou o que eu tinha feito. Ele olhou verdadeiramente que eu estava assim, sendo sincero. Eu lembro que, antes de me batizar, eu me ajoelhei e falei com Deus: Deus, muda a minha vida. Eu estou te entregando de corpo, alma e espírito. Eu quero ter uma nova vida, eu me entrego a Ti. Eu vim com tanta sede, com tanta fé que o Senhor Jesus ia me aceitar. E Ele me aceitou. Eu me batizei. Quando eu saí da água, eu não saí mais o mesmo. Eu comecei nas reuniões a buscar o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. A primeiro sinal do enchimento do Espírito Santo, que eu fui liberto de tudo, eu não tinha desejo mais nenhum, era algo impossível para mim. Até eu falava para mim é fácil fazer uma empresa de R$1 bilhão, porque eu fazia contas, mas é impossível eu ser liberto dessa situação, ter uma esposa, impossível, eu ser uma pessoa normal. No momento que eu fui batizado, o Espírito Santo me encheu de uma alegria, de uma paz, de uma certeza. Naquele momento que eu fui batizado, que eu fui sincero, que eu me entreguei verdadeiramente, o Espírito Santo me encheu. A minha vida não foi mais a mesma. Eu lembro que o sol, eu olhava para o sol assim, o sol ele brilhava com um brilho que não era igual. Eu olhava as folhas, as flores, assim, não flores, mas as árvores, elas tinham um brilho diferente. Aquela fé, aquele amor pelas pessoas, amor por mim mesmo, amor por Deus, amor pelas pessoas, e a obediência voltou. Aquele momento eu fui cheio do Espírito Santo. Eu tenho exatamente mais de 10 anos na presença de Deus. Eu passei por várias lutas, tive batismo de fogo, passei por outras situações muito mais complicadas do que aquelas, que eu fui aprovado pela minha fé. E aí eu tinha um testemunho verdadeiro. Depois que Deus entrou na minha vida e organizou a minha vida, e eu me dediquei a buscar Deus, a colocar Deus, e não fui buscar mulher, porque eu tinha medo até de casar, eu tinha medo de entrar num relacionamento errado, porque uma vez eu já tinha um Espírito Santo, já estava feliz comigo mesmo, então eu não podia errar a segunda vez. E Deus me deu a direção: olha, se você quer sua esposa, ela está aqui no altar comigo, você vai ter que buscar aqui. E naquele final daquele ano, depois de um propósito de fé, eu conheci a minha esposa. E ele falou assim: olha, ela é igual você, de fé também, de sacrifício, uma pessoa obediente. E vai dar certo. Aí eu fui lá conhecer ela. Quando eu a vi, ela realmente tinha traços orientais, né? Eu sempre sonhei, mas acima de tudo uma mulher de Deus. A vida financeira. Deus nos deu ideia de abrir uma construtora, tivemos lutas, dificuldades no início, mas Deus nos deu planos grandes, ambiciosos, de crescimento, de construção de predial, nos capacitou. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita cada dia. Eu fico maravilhado porque esses pensamentos vêm de Deus mesmo. Eu dependo dele para eu respirar, para eu viver. Ele é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu amigo, é minha própria respiração, minha própria vida. O Espírito Santo, ele é tudo para mim.